Convidamos, então, para a última palestra do dia e, após essa palestra, temos a apresentação dos temas livres. Dr. Carlos Bernardo Loureiro, hematologista da Oncoclínicas e Casa de Saúde São José, e o seu melhor título, ex-residente do Hemorrio. Para ministrar a palestra Medicina de Precisão na LMA, em 2023, como interpretar as classificações e novas abordagens terapêuticas. Boa tarde, gente. Fiz questão de colocar no título lá a residência aqui, que foi um prazer, e é um prazer voltar aqui para falar com vocês. A minha ideia com essa aula é trazer um pouquinho do cenário da LMA, mas com um foco no que a gente tem aqui hoje no Brasil. Tem muita coisa fora do Brasil que eu não coloquei nessa apresentação, porque não faria tanto sentido. A ideia é mostrar a nossa realidade, tá? E trazer um pouquinho das novas classificações, tanto de diagnóstico quanto de prognóstico, e como é que a gente tem um racional terapêutico hoje da LMA no Brasil. Tá? Bom, então, para começar, queria mostrar só esse primeiro slide, mostrando que a LMA tem uma mediana de idade em torno de 68 anos, então é uma doença do idoso, e tem uma sobrevida em torno de 29% em 5 anos. Então, fica muito claro que a gente está diante de uma doença bastante grave. Né? Aqui embaixo, em verde, a gente mostra a incidência de LMA pela idade, corroborando aí o que eu falei da mediana de idade em torno de 68 anos, mostrando que é uma doença que pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas com predomínio em pacientes idosos. Em paralelo, a gente observa que a curva de sobrevida desses pacientes, como era de se esperar, até pela questão da fragilidade da idade, mas ela desproporcionalmente reduz ao longo do tempo. Então, os pacientes que têm um diagnóstico mais jovens têm uma mediana de sobrevida muito superior aos pacientes idosos, mostrando que a gente precisa ainda melhorar e caminhar melhor no tratamento desses pacientes do ponto de vista histórico. Tá? O que a gente vem notando é que cada vez mais a gente tem alterações e classificações de prognóstico e do diagnóstico baseado em alterações moleculares, genômicas, histogenéticas, e por conta disso, nós tivemos recentemente, no ano de 2022, a atualização dessas duas classificações que são as disponíveis para diagnóstico hoje. Tá? Então, aqui à esquerda, a classificação da Organização Mundial de Saúde, e à direita da ICC, que é um consenso internacional. Tá? Então, essas duas classificações foram feitas para fechar o diagnóstico, mas com o objetivo de uniformizar esse diagnóstico. Mas o que a gente observa é que ainda tem bastante confusão, é mais de uma classificação, tem a classificação da leuquimia NET, que eu vou mostrar para vocês também, que avalia o prognóstico, então é importante a gente mostrar isso. O que a gente teve de diferença nesses dados? Tá? Então, as duas classificações, tá? Elas colocam agora a LMA com mutação no BCR-ABL como uma entidade clínica, tá? Então, você tem hoje nas duas classificações essa entidade, então isso está concluído. Além disso, o que a gente tem de diferente nas duas classificações é a mutação no NPM1, que permanece como uma classificação, como uma entidade clínica de LMA. Contudo, se vocês forem observar, está um pouco pequeno ali, deixa eu ver se... Na classificação da ICC, eles estabeleceram que a mutação no NPM1 basta um percentual de mais de 10% de blastos para confirmar o diagnóstico da LMA, o que não acontece nos pacientes aqui na RU, que ainda requer um percentual de acima de 20% de blastos. Outra atualização diz com relação aos pacientes com mutação no CEBPA, que ficou aqui, tá? Aqui na classificação da RU ainda permanecia a mutação bialélica no CEBPA, mas na ICC isso já foi atualizado, mostrando que a mutação BZIP, mesmo monoalélica, ela já é uma entidade clínica, e isso foi porque esses pacientes
com a mutação BZIP, eles têm uma característica muito peculiar, que normalmente ocorre em pacientes jovens com mais leucocitose e uma alteração que confere um bom prognóstico e uma boa resposta ao tratamento. Tá? Então, isso aqui está diferente também. Além disso, o que ficou diferente são os pacientes com LMA com alterações morfológicas relacionadas à mielodisplasia, isso caiu nas duas classificações, tá? E o que ocorre agora para fechar essa entidade são alterações citogenéticas e moleculares que eu coloquei aqui, tá? Na Organização Mundial de Saúde, que são essas mutações genéticas, e na ICC ele aproveitou as alterações moleculares relacionadas aos pacientes com risco adverso, tá? Então, essas alterações genômicas aqui, elas fecham o diagnóstico de LMA relacionada à mielodisplasia. Além disso, uma forma bem interessante que a classificação da ICC, ela criou uma nova entidade, que é essa aqui, tá? Que é SMDS/LMA, que basta o paciente ter 10 a 20% de blastos, tá? Junto com essas alterações, ele é categorizado dentro dessa categoria com o diagnóstico de SMD/LMA. Tá? Isso pode ter, eventualmente, algumas implicações terapêuticas. Com relação à avaliação de risco, a gente tinha a classificação do Leuquimia-NET de 2017. Tá? Essa classificação do Leuquimia-NET de 2017, vocês podem observar que a mutação dos pacientes com mutação no NPM1 com FLT3 carga alérica baixa ficavam classificados no risco favorável. Tá? O que mudou na classificação atual, porque eles passaram a não considerar mais a razão alélica nesses pacientes. Tá? Então, os pacientes com mutação no FLT3, todos passaram a ser categorizados aqui como risco intermediário. Tá? Além disso, o que foi também alterado foi a questão do CBPA com a mutação no BZIP, que passou a ser suficiente essa alteração, então não precisa mais ser uma mutação bialélica no CBPA. Ele também incorpora as mutações genéticas aqui embaixo, então fica muito claro quais são as alterações genéticas associadas à mielodisplasia, e estão todas classificadas como risco adverso. Aqui ele ainda não cita que o número de mutações também tem um impacto, então os pacientes que têm mais de uma mutação têm uma sobrevida inferior, mas ele já coloca aqui essas mutações, e inclusive no trabalho ele coloca lá um painel com as mutações mínimas necessárias para a LMA, que está bem descrito lá no trabalho deles. Bom, então, entrando aqui nos subgrupos moleculares, né, se a gente for dividir os pacientes nesses subgrupos aqui, a gente começa a entender e observar que eles vão ter diferentes abordagens terapêuticas. Tá? Inicialmente, eu gostaria de falar dos pacientes que têm um grupo favorável e intermediário, tá? Que eles mostram algumas alterações de resposta com alguns medicamentos. O primeiro deles que eu queria colocar é o Gentuzumab. Tá? Esse trabalho ele fez a combinação do Gentuzumab com quimioterapia de alta intensidade em pacientes com diagnóstico de LMA, e o que ele observou foi que os pacientes com risco favorável e intermediário, mas especialmente pacientes com risco favorável, eles tiveram uma melhora nas taxas de resposta e de sobrevida. Tá? Aqui a gente mostra no gráfico a diferença muito clara ali dos pacientes que foram tratados com Gentuzumab, obtiveram especialmente nesses pacientes que tiveram risco favorável. Tá? Então, essa droga já está aprovada no Brasil para esses pacientes com LMA. Isso não está claramente especificado, mas o que a gente observa é que esses pacientes com mutação, com LMA, risco favorável, tanto CBF ou outras alterações, eles têm uma melhora das taxas, das taxas de sobrevida e de resposta quando são tratados com essa combinação. Indo adiante, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o FLT3. O que a gente observa é que essa mutação ela é relativamente frequente nos pacientes com LMA, em torno de 20% a 30% dos pacientes têm a presença dessa mutação, e o que vai conferir
é que esse paciente vai estar sempre com essa via ativada, levando a uma maior proliferação celular. Tá? Esse paciente tem uma taxa de resposta à quimioterapia inferior e, marcadamente, eles têm uma leucometria um pouco mais alta e uma sobrevida livre de progressão bem menor. Um paciente que tende a ter uma recidiva mais precoce. Tá? Com relação ao prognóstico, o que a gente observa é que os pacientes que têm a mutação do tipo ITD, eles têm um impacto importante no prognóstico. A alteração TKD não é tão nítida essa correlação, então por isso que ela ficou fora ali da classificação que eu mostrei para vocês. Tá? Existem uma série de inibidores do FLT3, tá? Existem vários tipos de medicações também, então existem, como eu mostro aqui, inibidores do tipo 1, que são essas drogas aqui, a gente tem aqui no Brasil o midostaurina, tá? E o gilteritinib, que são inibidores tipo 1, então, consequentemente, eles são medicações que agem tanto na formação ITD quanto na formação TKD. Tá? As drogas do tipo 2, ou os inibidores tipo 2, eles têm ação somente nos pacientes com a mutação tipo ITD, e a gente tem também no Brasil o sorafenib, que não está aprovado para LMA, mas que é um tipo de inibidor do tipo 2. Além disso, a gente tem os inibidores de primeira e segunda geração. Tá? O que a gente observa é que os inibidores de primeira geração, eles têm menos especificidade, então eles atuam em outras tirosina quinases, tá? E aí eu dei 2 exemplos de inibidores de primeira geração, como midostaurina e o sorafenib. Os inibidores de segunda geração são drogas mais recentes, eles têm mais especificidade, consequentemente maior potência de inibição do FLT3, mas têm menos efeito fora do alvo terapêutico específico, porque eles inibem menos tirosinas quinases. Tá? Então, a gente tem aqui no Brasil o gilteritinib, que é um inibidor do tipo 1 de segunda geração. Então, isso aqui precisa ficar bem claro que existem, pode ser tipo 2 de primeira geração, ou tipo 1 de primeira ou de segunda geração. Então, a gente tem que ver isso quando vai usar essas drogas, porque o tipo diferente de mutação tem um impacto claro aí na escolha da droga. Qual é o impacto prognóstico da presença dessa mutação no FLT3? A gente, como eu falei anteriormente, esses pacientes têm uma taxa de recidiva maior, é uma célula mais proliferativa, é uma célula que tem uma maior probabilidade de recidiva e recidiva precoce, tá? E uma sobrevida após recidiva inferior. Tá? Então, são pacientes com bastante atenção, que a gente costuma ver que mesmo que ele responda a uma tendência maior à recidiva, em especial quando são tratados sem esses inibidores que eu mostrei para vocês. Tá? Depois que a gente faz o tratamento, aqui tem um esquema de um paciente no diagnóstico, então aqui eu mostro que os pacientes têm vários subclones, tá? Com várias mutações específicas, no NPM1, FLT3, outras mutações aqui no RAS, por exemplo. Na medida que a gente faz o tratamento com esses inibidores, a gente tem uma redução dessa carga tumoral e, eventualmente, a gente pode ter uma recidiva. Aqui eu mostro uma recidiva de um paciente que tinha uma mutação no ITD e recaiu como mutação do tipo TKD. Tá? Mas o que eu queria mostrar aqui é que, nesse momento, os pacientes com LMA normalmente têm uma doença mais oligoclonal. Tá? Então, normalmente, na primeira avaliação, ou no momento do início do tratamento, é uma doença normalmente mais policlonal, com mais mutações, e, de uma forma geral, quando esse paciente recai, ele recai como uma doença mais oligoclonal, ou seja, um clone mais resistente prevalece, e normalmente esse clone, quando a gente fala de FLT3, tem uma maior dependência da sua sobrevida pelo FLT3. Então, é um racional muito plausível a gente usar cada vez mais esses inibidores em todos os cenários, mas em especial nos pacientes com doença recaída refratária, porque nesse momento a célula vai ser muito mais sensível, digamos assim, à ação desses inibidores, porque a célula tem ela depende mais da sobrevida do FLT3 do que no início do diagnóstico. Então, eu mostrei aqui que existem inúmeros inibidores, tá? O que a gente tem hoje no Brasil com aprovação para LMA é esse aqui, o midostaurina, o gilteritinib, o sorafenib tem, mas não tem aprovação para LMA. E como eu disse, cada um vai ter um tipo de abordagem, uma aprovação em diferentes cenários e uma potência de ação diferente. Tá? Então, o midostaurina ele tem ação em várias outras tirosinas quinases, o KIT, por exemplo. O gilteritinib é uma droga com mais potência e mais especificidade,
e talvez por isso, como eu vou mostrar, foi uma droga que mesmo em monoterapia conseguiu ter um benefício importante, coisa que a gente definitivamente não costuma ver em LMA, um paciente tratados com drogas em monoterapia. Bom, eu queria só mostrar para vocês esse estudo, tá? Esse estudo é um estudo que usou a combinação de imidostaurina com poliquimioterapia em pacientes jovens elegíveis à quimioterapia, tá? Então, o esquema tradicional de 7+3 e quimioterapia de consolidação com citarabina, em combinação ou não com a imidostaurina, e ele observou os desfechos desses pacientes. O que a gente pôde observar é que a taxa de resposta foi superior nos pacientes tratados com a combinação com imidostaurina, mas não foi uma coisa tão gritante, tá? Então, houve sim um aumento discreto, em torno de 5% a 10% no máximo de taxa de remissão completa, mas essa taxa de remissão completa não é tão gritante. O que a gente observou de forma mais clara foi uma melhora nessa sobrevida livre de doença. Tá? Então, basicamente, o que a gente conseguiu fazer é que esse paciente recaia com maior tempo e, consequentemente, um percentual maior de pacientes aqui consegue ir a transplante. Tá? Então, acho que essa é a principal vantagem dessa combinação. E isso teve impacto direto na sobrevida global, mostrando que é uma combinação importante que teve aí, consequentemente, a aprovação das entidades regulatórias, inclusive aqui no nosso país. Tá? Já no cenário, como eu mostrei, dos pacientes recidivados refratários, a gente está falando de uma doença extremamente grave, uma paciente que tem mutações, que tem uma sobrevida da célula extremamente dependente dessa mutação, diferente um pouquinho do cenário da primeira linha de tratamento. Então, talvez até por isso a gente conseguiu demonstrar benefício dessa medicação, do gilteritinib, mesmo que em monoterapia, em comparação com os pacientes tratados com poliquimioterapia. Então, esse estudo aqui, o estudo Admiral, ele comparou a monoterapia com gilteritinib contra a quimioterapia de resgate, então uma série de quimioterapias, tanto de alta intensidade quanto de baixa intensidade foram feitas aqui de acordo com a escolha do investigador, e a gente observou mais taxa de resposta nos pacientes tratados com gilteritinib. Então, esse trabalho aqui, é claro que o dado de 30% ou pouco mais de 30% de resposta não é uma coisa tão significativa, mas quando eu vi esse estudo pela primeira vez, eu fiquei bastante impressionado, porque é algo que a gente não costuma ver, uma monoterapia em paciente com LMA, como um comprimido, tendo superioridade frente à poliquimioterapia. Tá? Então, definitivamente, me parece que as combinações com essa droga estão em estudo, e a gente acha que vai ter cada vez mais combinações nesse cenário de pacientes recidivados refratários, mas e também em primeira linha com os inibidores do FLT3. Esse resultado me deixou bastante impressionado quando eu via pela primeira vez. Tá? E isso conferiu aí uma redução do risco de morte, então os pacientes tiveram desfechos melhores quando tratados mesmo com gilteritinib em monoterapia. Bom, então a gente mostrou aqui esses dois primeiros cenários, tá? Dos pacientes com mutação no CBF, que é a inversão do 16,8,21, que a gente colocou lá na classificação, e mesmo os pacientes com risco favorável, tá? Onde a combinação de quimioterapia com gentusumab certamente parece ser a melhor escolha nesse momento para esses pacientes. Os pacientes com mutação no FLT3 também já colocamos aqui, mas existe uma série de outros subgrupos de pacientes sem alterações citogenéticas ou moleculares específicas, que hoje ainda a abordagem, caso elegíveis, é com a quimioterapia de alta intensidade. Tá? Porém, existem um subgrupo de pacientes, como a gente colocou, que são mais idosos ou com comorbidades, que não vão ser elegíveis para a quimioterapia de alta intensidade. Tá? A definição desses pacientes, do ponto de vista fisiológico, comorbidades, idade, sempre é algo complexo. Então, em 2020, a Sociedade Americana de Hematologia fez a publicação desse guideline, na qual eles mesmos
escreveram lá que nem o painel conseguiu definir claramente qual era a população não elegível para quimioterapia de alta intensidade. Então, isso, mesmo entre os especialistas, é complexo. Existe uma série de fluxogramas e índices que a gente consegue usar isso. O Ferrara, por exemplo, é um deles, mas, na prática, o que eu vejo que ainda continua um pouquinho abstrato essa definição de quem é elegível ou não para quimioterapia de alta intensidade. Portanto, eu queria mostrar para vocês essa medicação, que é o venetoclax, que foi estudada inicialmente em paciente com LMA recidivado refratário. Tá? Foi uma medicação que inicialmente foi estudada em monoterapia para LMA. Tá? Então, pegaram pacientes recidivados refratários e deram essa medicação, e o que a gente observou foi que não houve um ganho significativo de taxa de resposta nos pacientes tratados com monoterapia. Por conta disso, essa medicação quase que foi abandonada em os estudos na LMA, mas, por sorte, alguns centros começaram a usar a combinação dessa medicação com outras medicações, com outras quimioterapias, para tentar melhorar essas taxas, e os resultados são impressionantes. A ideia é que a gente use um inibidor de BCL2, que são proteínas pró-apoptóticas, tá? A célula maligna, o blasto aqui dos pacientes com LMA, tem uma sobrevida celular, porque eles têm essa redução, ou tem uma maior resistência à inibição pelo BCL2, só que quando a gente inibe esse receptor, a gente libera uma série de proteínas pró-apoptóticas e, consequentemente, vai ter uma tendência a maior lise celular. Tá? Então, o que eles fizeram foi combinar essa medicação com outros agentes quimioterápicos, aqui no caso, os agentes hipometilantes ou ostarabina. Tá? Inicialmente, nos estudos de fase 1 e 2, as respostas foram importantes e, consequentemente, eles fizeram esse estudo de fase 3, comparando a azacitidina em monoterapia com o venetoclax em comparação com a azacitidina. Tá? E o que foi observado foi uma melhora importante das taxas de resposta. Tá? Então, aqui fica muito claro a melhora das taxas de resposta nesses pacientes, principalmente com mais resposta completa com recuperação incompleta, e, em especial, diversos subgrupos de pacientes, mesmo os pacientes com subgrupos desfavoráveis, que eram os pacientes com LMA com alterações relacionadas à mielodisplasia, pacientes com mutação no P53 e também pacientes com mutação no FLT3, tiveram uma taxa de resposta significativa, mesmo que comparada historicamente a pacientes tratados com quimioterapia de alta intensidade. Por conta disso, esse tratamento tornou-se padrão hoje nos pacientes idosos, e o estudo mostrou uma melhora das taxas de sobrevida global. Tá? Contudo, se a gente observar os pacientes idosos tratados com quimioterapia de alta intensidade, usando a classificação que eu coloquei lá de 2017, do Leuquimia.net, não fica muito claro a separação das taxas desses pacientes com risco intermediário e risco adverso. Tá? E aí o que ele fez muito interessante foi combinar fatores genômicos à classificação da Leuquimia.net, e com isso você consegue abrir essas curvas, separando muito claramente os pacientes de bom prognóstico, prognóstico intermediário e prognóstico adverso. Tá? E o que ele observou foi que, com essa incorporação, a gente tem um cenário de paciente, que está aqui em vermelho, que tem uma baixa probabilidade de resposta de acordo com as mutações, em especial paciente com cariótipo complexo, paciente com mutação no 2AF1, que é uma mutação relacionada à mielodisplasia. Tá? Com relação à sobrevida livre de doença, novamente, existe um subgrupo de pacientes que vão ter uma sobrevida livre de doença bastante curta, que são os pacientes com essas mutações aqui, em especial os pacientes que eu mostrei com FLT3, que vão ter recaídas, mesmo com esses tratamentos,
pacientes com mutação de P53, o 2F1, F1 e cariótipo complexo, tá? E com relação à sobrevida global, esse subgrupo de pacientes com essas alterações genômicas tem uma sobrevida global em 3 anos, em torno ali de menos de 5%. Tá? Então, claramente, analisando todos os desfechos, mesmo a remissão completa, a sobrevida livre de doença e a sobrevida global, existe um subgrupo de pacientes que tem um impacto importante quando a gente incorpora essas alterações genômicas na nossa avaliação. Portanto, o que está hoje em avaliação mesmo nesses pacientes com alterações de alto risco, em especial os pacientes com mutação no P53, até que ponto a gente vai definir um tratamento de alta intensidade ou de menor intensidade com capacidade de atingir a remissão completa e levar se o paciente for candidato ao transplante. Eu tive, Renata, não lembra daquela paciente que a gente conversou? Essa minha paciente era uma paciente com cariótipo complexo, jovem, mas que, como ela não tinha mutação no P53 e ela tinha um subtipo morfológico de leucemia que poderia considerar uma menor resposta ao venetoclax, que são os pacientes com a leucemia monocítica, a gente acabou fazendo quimioterapia de alta intensidade e ela, graças a Deus, está muito bem. Mas outros pacientes, mesmo que jovens, com mutações no P53, por exemplo, cariótipo complexo, a gente pode considerar outras abordagens de tratamento. Então, isso aqui era mais para mostrar que definitivamente a medicina de precisão para LMA já é uma realidade e as abordagens terapêuticas hoje são feitas de acordo com essas subclassificações. E, consequentemente, existe esse termo da elegibilidade biológica, na qual a gente vai ter que observar a probabilidade de indução de remissão e a durabilidade dessa resposta para optar por diferentes abordagens de tratamento. A gente vai ter que considerar as características biológicas da doença, em especial as alterações citogenéticas, anormalidades moleculares vão entrar nesse cenário da definição do tratamento inicial, e o perfil de resposta de acordo com diferentes subtipos de tratamento, como eu mostrei, os pacientes com mutação no CBF, risco favorável, mutação na FLT3, alguns pacientes com LMA secundária que respondem melhor a algumas drogas que a gente ainda não tem no Brasil hoje, como o CPX 351. Tá? Então, é baseado nisso hoje que a gente está cada vez mais definindo os tratamentos desses pacientes. Acho que era isso, o tempo ali também acabou. Então, obrigado, gente. Obrigada, doutor Carlos Bernardo. Temos algumas perguntas. Quanto às pesquisas moleculares, quais seriam as indicações para a pesquisa do BCR-ABL nas LMAs? Ótimo ponto. E é o que algumas vezes a gente observa que, eventualmente, algumas pessoas esquecem. Então, hoje, com essas duas classificações, fica ainda mais claro que todo paciente com LMA tem que ter uma pesquisa, essa pesquisa do BCR-ABL. Né? Então, a gente já sabe que são alterações que têm um alvo terapêutico muito claro, são alterações que têm um impacto no prognóstico, e agora são classificações como entidades clinicamente definidas, tanto na RU quanto no ICC. Então, todos os pacientes com LMA a gente tem que testar o BCR-ABL. Em relação ao tempo de remissão, que você diz sobre o gilteritinib, em quantos meses para se obter uma resposta? Ótimo ponto. O que a gente observa na prática, e mesmo na literatura, essas drogas, elas têm uma mediana de resposta maior, ou digo, uma mediana de tempo para alcançar a resposta maior do que a quimioterapia de alta intensidade. Tá? Então, pelo menos um ciclo, que seria em torno de 30 dias, para a gente começar a observar uma resposta, com uma mediana que pode passar ali de 2, 3 meses. Então, não é um cenário, quando a gente usa essas drogas em monoterapia, muda um pouquinho do que a gente está acostumado a ver nos pacientes com LMA, no qual a gente faz uma terapia e quer que imediatamente, que passa o efeito tóxico dessa terapia, o paciente atinja a remissão. Não é o que a gente observa com essa abordagem terapêutica com gilteritinib.
Em um paciente com suspeita de infecção fúngica invasiva, que é necessário o uso do voriconazol, qual o grau de interação com o gilteritinib? Seria necessário uma diminuição da dose? Bom ponto também, porque a gente sabe que existe interação medicamentosa dos antifúngicos com diversas drogas, tá? O gilteritinib tem também interação, tá? Não há uma recomendação formal de ajuste de dose, então eu já usei combinação de antifúngico com gilteritinib, não reduzi dose, mas você tem que monitorar os eventos adversos, tá? Diferente dos pacientes tratados com o venetoclax, que eu mostrei ali, onde a redução de dose é mandatória e está muito clara ali na bula, de acordo com o que você vai usar. No gilteritinib, a gente sabe que aumenta a toxicidade do gilteritinib, então tem que ver intervalo QT, tem que ver perfil de toxicidade hepática, mas não há uma recomendação formal de redução da dose por conta dessa interação.